Boa noite, amada igreja, que a paz de Cristo se faça presente conosco essa noite, amém? Segundo meu amado irmão aqui, eu comecei a noite como pastor, passei para seminarista, já sou consagrado apóstolo. Às vezes a gente passa uns perrengues de cristão do século 21, que a gente, se pensar direitinho, não é tão perrengue assim, não é verdade? Tá calor? Tá calor. Tá quente? Tá quente. O ar não tá dando conta? Não tá dando conta. Você imagina como que não devia ser na sinagoga com Paulo pregando 20 horas seguidas, sem ar-condicionado. Eu acho que a gente fazia igual o irmãozinho que caiu da janela. A gente se jogava, na verdade, no calor, né? Ia ser difícil. Vou compartilhar então um perrengue meu de hoje à noite. Meu perrengue de hoje à noite para vir para cá com a minha esposa foi escolher uma gravata. Olha o perrengue do seminarista do século 21. Na segunda igreja, não é por prática usar gravata, né? Então hoje de manhã, por exemplo, eu preguei no culto matutino de lá. E lá eu preguei de camisa social. E eu tenho 2 gravatas, das quais as 2 eu já usei aqui com vocês. E agora eu estou numa fria, porque na primeira vez eu usei uma vermelha, na segunda eu usei essa. E agora eu estou repetindo ela. Domingo, dia 18, eu vou pregar. Qual que é a chance de vocês me verem com a gravata vermelha de novo? Mas esse é o perrengue do seminarista do século 21. Vocês percebem só, meus irmãos? Meus irmãos, é um prazer imenso mais um dia do Senhor se fazer presente com vocês aqui na terceira igreja. Eu quero começar a noite de hoje fazendo algumas provocações para vocês. Primeira provocação: como você gostaria de ser lembrado? Quando eu cheguei aqui na terceira igreja e vocês me viram pela primeira vez, alguma coisa em mim gerou algum pensamento em você. A gente olha para as pessoas e a gente começa a fazer uma imagem mental de como talvez essas pessoas sejam, né? Por exemplo, na segunda igreja, eu sou o Adriano Carioca. Na terceira igreja, eu sou o Adriano Santos. Já percebi que são 2 pessoas diferentes. Se vocês conversarem com os irmãos da segunda igreja, eles vão ter uma visão de quem o Adriano é. Os irmãos da terceira estão construindo essa imagem. A mesma coisa é de mim para vocês. Alguns de vocês aqui, por exemplo, eu tive mais contato. Conversei um pouco mais na hora da comunhão e eu comecei a fazer uma imagem de quem você é. Isso pode se confirmar ou não ao longo do tempo. Algumas vezes as pessoas olham para a gente, elas fazem uma imagem que combina muito com quem a gente é. Horas, as pessoas olham para a gente e fazem uma imagem que, quando a gente fica sabendo qual era a imagem que essa pessoa tinha da gente, nos surpreende, de certa forma. Quando nos surpreende positivamente, é um bálsamo, né? Você fala: caramba, você realmente me via assim? E aí você até se ajeita um pouco, fala: nossa, eu nem sabia que eu passava essa imagem, né? Horas nos surpreende de um jeito não tão positivo assim. E às vezes a gente fica meio reflexivo, né? Caramba, por que essa pessoa pensou isso de mim? O que será que eu fiz que gerou nela essa conclusão? Amados, inevitavelmente, por onde a gente passa, com quem a gente conversa, a gente deixa marcas. E essas marcas fazem com que as pessoas nos olhem de uma determinada forma. E é sobre isso que eu quero conversar com você essa noite. Vou pedir para você abrir tua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 11. Enquanto os irmãos encontram o livro de Ruth aí, logo depois do livro de Juízes e antes do livro de 1 Samuel. Ruth, capítulo 3, versículo 11. E só a título de curiosidade, cada vez que a gente vai preparar uma pregação, a gente estuda bastante para poder estruturar aquele texto. E eu fui para o YouTube pesquisar o que já pregaram sobre o livro de Ruth.
E eu tenho a impressão de que o livro de Ruth é um pouco negligenciado nas pregações. A gente parece que só lembra do livro de Ruth no encontro de mulheres. Mas a gente vai aprender hoje como que o Evangelho de Cristo pode ser perfeitamente pregado através do livro de Ruth. E eu nem preciso ler o livro todo, apesar de que é um livro curto, eu recomendo muito que você, chegando em casa, você consegue fazer a leitura completa na noite de hoje. Óbvio, dependendo da hora que você chegue. Mas você consegue tranquilamente ler todo o livro na noite de hoje. É difícil escolher um versículo do livro de Ruth que não aponte para Jesus, de várias formas. E o versículo de hoje é capítulo 3, versículo 11. Então, se você não encontrou ainda, Ruth, capítulo 3, versículo 11. Eu vou ler e os irmãos acompanham. A palavra de Deus diz assim: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Vamos para o contexto de livro de Ruth? De repente você está sentado aqui e você ainda não pegou o livro de Ruth para se debruçar sobre ele. O livro de Ruth, ele se passa na época dos juízes de Israel. E é muito interessante porque o livro de Juízes passa o tempo inteiro dizendo o seguinte: nessa época, cada um fazia o que achava reto. Não havia rei em Israel. E o livro de Ruth conta a história, ela começa não com a história de Ruth, mas ela começa com a história de Noemi. Noemi era do povo de Judá, vivia em Belém, Belém que significa a casa do pão, casa com Elimeleque, tem 2 filhos, Malom e Quilion, e num determinado momento a cidade de Belém passa por uma fome. E aqui começa a ficar já muito interessante os mistérios do livro de Ruth, porque como que a cidade conhecida como a casa do pão passa por uma época de fome? E eu convido você a se debruçar na leitura completa. Continuando, como a cidade passa por uma fase, um momento de fome, Noemi, junto com seu esposo Elimeleque e os filhos, vão para as terras dos amonitas. E ao chegar lá, a história conta que vivem lá por 10 anos e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, casam com 2 mulheres amonitas. E aí entra o nome do livro Ruth. As 2 mulheres são Ruth e Orfa. O tempo passa e o esposo de Noemi morre, Elimeleque. Os filhos de Noemi morrem, Malom e Quilion. E Noemi se vê sozinha, desamparada, com as suas 2 noras, Ruth e Orfa. Noemi recomenda que as 2 voltem para o seu povo, porque ela diz: eu não tenho mais marido, eu não tenho filhos para vocês se casarem. E é interessante que ela fala assim, ainda que eu tivesse esperando filhos agora, vocês não esperariam eles ficarem mais velhos para casar com eles. Então, minhas filhas, voltem para o povo de vocês. Uma das noras ouve a recomendação, e o livro diz que ela se entristece, chora, mas atende o pedido da sogra. E o texto é claro porque ele diz que Orfa não volta só para o seu povo. O texto diz que Orfa volta para o seu povo e para os seus deuses. Mas o texto fala diferente de Ruth, porque Ruth, nesse momento, ela faz aquilo que vários de vocês que estão sentados aqui já fizeram aqui na frente. Ruth faz a sua pública profissão de fé. Ela diz para Noemi: onde você for eu vou, onde você estiver eu estarei, onde o seu Deus estiver eu estarei, o seu Deus é o meu Deus. Ruth faz a sua pública profissão de fé. Ruth tinha se convertido ao Deus verdadeiro. E Ruth segue Noemi. Noemi ouve dizer que as coisas em Belém começaram a voltar ao normal, e elas voltam para Belém. E voltam numa época que a colheita da cevada está acontecendo, a cega da cevada está acontecendo. E Noemi volta com Ruth para a terra de Israel. Na verdade, não terra de Israel nesse ponto, terra de Judá, certo? E aí,
quando elas voltam para a terra, Ruth se põe a trabalhar para conseguir sustento. E como que Ruth trabalhava naquela época? Lembra que eu falei que era a colheita da cevada? Pois é, naquela época, no povo de Israel havia uma lei, e essa lei era conhecida como lei da respinga. E quando os segadores, aqueles que faziam a colheita, estavam no campo colhendo, era fundamental que aquilo que eles colhessem e caísse das suas mãos, eles não abaixassem para pegar. A lei dizia que eles deviam deixar para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, os estrangeiros necessitados. Inclusive, a colheita que era feita na esquina da plantação também não deveria ser feita, para que aquela esquininha da plantação ficasse para os órfãos, para as viúvas, para os mais necessitados. E Ruth escolhe uma fazenda e vai, após os segadores, após aqueles que estão colhendo, pegar aquilo que caía das mãos e o que ficava na esquina. E aqui a gente começa a ver como a graça de Deus é maravilhosa. Porque Noemi e Elimeleque tinham um parente distante. E naquela época também tinha uma outra lei, que era a lei do resgatador. Dizia que quando uma mulher ficava viúva, um parente distante do seu marido poderia atuar como resgatador daquela viúva, se assim ele o desejasse. E aquela fazenda que Ruth escolhe para ir colher na época da cevada, era uma fazenda que pertencia a Boaz. E Boaz era um parente distante de Noemi e Elimeleque. E aí eu convido você a se debruçar mais uma vez sobre o livro de Ruth, do primeiro ao último capítulo, que você não só vai conhecer uma história linda de amor, mas você vai conhecer como o Evangelho de Jesus pode ser perfeitamente pregado a partir do Antigo Testamento. E aí eu quero entrar nos 3 pontos que eu vou trabalhar com vocês nessa noite. O primeiro ponto é: uma vida sempre deixa marcas visíveis, quer você queira ou não. E eu vou pegar aquele primeiro pedacinho do versículo que a gente acabou de ler, lá em Ruth capítulo 3, versículo 11, quando Boaz diz assim, toda a cidade de meu povo sabe. O que Boaz quer dizer com toda a cidade do meu povo sabe? O que ele quer? O que esse povo sabia sobre Ruth? A primeira coisa que o povo sabia sobre Ruth é que Ruth era uma estrangeira. Ruth era uma amonita. E eu não sei se você vai se lembrar, mas os amonitas não eram um povo fácil. Aliás, eles eram ferrenhos inimigos do povo de Israel. Não sei se você se recorda, mas o povo amonita tem origem naquele evento após a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Ló escapa com vida pela graça de Deus com as suas filhas, e através do incesto, cada uma de suas filhas, deitando-se com o pai Ló, tem um filho. Um desses filhos, Amon, gera o povo amonita. E um outro episódio, para você se lembrar do povo amonita, o povo amonita é aquele povo cujo rei Balaque contrata o profeta Balaão para profetizar e amaldiçoar contra Israel. O povo amonita não era um povo fácil e sequer um povo amistoso ou amigo de Israel. Então a primeira coisa que com certeza o povo, a cidade inteira, sabia sobre Ruth. Ruth era uma estrangeira. Mas é interessante que, além do povo saber que Ruth era uma estrangeira, haviam coisas que o povo sabia sobre Ruth que não tinha a ver com a sua história, que não tinha a ver com a sua genealogia, que não tinha a ver com a terra de onde ela tinha vindo, que não tinha a ver com o passado de Ruth. Quando Boaz diz assim, toda a cidade do meu povo sabe, a continuação do versículo, e a gente vai trabalhar sobre isso já já, diz que Boaz não está dizendo sobre o passado de Ruth. Boaz está se referindo ao comportamento público de Ruth. Boaz está se referindo às marcas
que Ruth havia deixado desde o momento que ela chegou até aquela conversa dos dois. As pessoas olhavam para Ruth e reconheciam em Ruth algumas marcas importantes. E essas marcas não tinham nada a ver com a história passada de Ruth. O texto nos força a seguinte reflexão. Eu quero que você faça essa reflexão, você com você mesmo. O que as pessoas sabem sobre você se elas apenas te observarem no teu dia a dia? Se elas não souberem de onde você veio, se elas não souberem a sua história, se elas não souberem o seu passado, se elas não souberem o que você faz da vida, o que você trabalha, a igreja que você vem, se elas apenas observarem você no teu dia a dia, o que as pessoas saberão sobre você? Mas dá para a gente ir mais um pouco. Se nós passarmos o dia todo olhando como você vive, quais são as marcas que você vai deixar? E dá para ir mais um pouco, quer ver? Se nós olharmos o que você faz quando não tem ninguém olhando, quais são as marcas que você vai deixar? Qual é a conclusão que toda a cidade do meu povo, como diz Boaz, vai chegar se nós olharmos a sua vida pública e particular? O que você faz, onde você faz, como você faz, com quem você faz, por que você faz. Quais são as marcas que a gente está deixando para as pessoas que convivem com a gente, para aquelas que nos veem no dia a dia, para aquelas que nos olham em casa, para aquelas que nos olham no trabalho, para aquelas que nos olham com as nossas famílias? Muitas vezes, meus irmãos, é fácil para a gente deixar boas marcas aqui dentro. É fácil para a gente ser amoroso, gentil, servil, disposto, motivado e todas as palavras bonitas que você pode imaginar. É muito fácil para a gente ser assim na casa do Senhor, no dia do Senhor, com os nossos irmãos em Cristo. Mas quantos dias dos anos nós passamos aqui dentro? Se nós fizermos uma conta rápida de que, em média, no ano tem 52 finais de semana, e desses 52 finais de semana, metade são domingos, são dias do Senhor, nós estamos falando de 26 domingos, 26 dias do Senhor, 26 dias que nós nos encontraremos aqui dentro. 26. E o que a gente faz com os outros 340 dias do ano? E os outros dias que nós não estamos aqui dentro? Quais são as marcas que você está decidindo deixar para as pessoas que convivem com você, que observam você, que veem a sua vida pública e se elas pudessem ver a sua vida privada? Segundo ponto que eu quero trabalhar com você essa noite. A continuação do versículo diz assim: que és mulher virtuosa. Ou seja, quando Boaz diz que toda a cidade do meu povo sabe, ele explica para a gente. Sabe o que sobre Ruth? Que és mulher virtuosa. E aí, meus irmãos, aqui está a beleza da palavra, porque quando Boaz usa a expressão mulher virtuosa, é a mesma expressão que a gente vai encontrar lá no livro de Provérbios, exatamente no Provérbio 31, que é o provérbio da mulher virtuosa. E por que esse ponto do texto é fundamental para a gente? Vamos lá no Provérbio 31, e eu não vou ler o provérbio completo, eu vou ler só o meu resumo dele. Então, se você quiser acompanhar só passando o olho, mas eu vou falar um pouco rápido, eu quero que você se prenda apenas nos títulos, que eu vou exemplificar aqui. Lá no Provérbio 31, diz o seguinte sobre a mulher virtuosa. No versículo 10, diz que ela tem valor incomparável. No versículo 11 e 12, diz que ela é confiável e digna de confiança.
No versículo 13 e 15, diz que ela é trabalhadora, dedicada, disposta. Do versículo 16 ao 24, que ela é boa administradora e empreendedora. No versículo 17 a 25, forte e cheia de dignidade. Versículo 21, generosa e solidária. 20 e 21, cuidadosa com a família. 26, sábia e bondosa ao falar. 27, vigilante e responsável. 30, e encerra assim, temente ao Senhor. Quando Boaz diz que toda a cidade do meu povo sabe que Ruth é a mulher virtuosa, na verdade, o que Boaz está dizendo é que o que o povo reconhece em Ruth é que Ruth tinha uma vida pública que era compatível com o ideal bíblico de como uma vida deveria ser. É isso que Boaz está dizendo sobre Ruth. Boaz está falando assim para Ruth: Ruth, o povo não está mais preocupado com o seu passado, o povo não está nem aí que você é amonita, o povo não está nem aí de onde você veio, o povo já não lembra mais sequer que você é estrangeira. O que toda a cidade do meu povo sabe é que você, e aí eu vou usar o último atributo da mulher virtuosa, porque ele resume tudo isso. O que todo o povo da minha cidade sabe é: você é temente ao Senhor. O meu povo sabe qual é o Deus que você serve. E ele sabe qual é o Deus que você serve porque eles viram como você se comporta. Eles viram como você age. Eles viram como você fala. E não foi um dia só. Não foi uma semana só. Não foi um mês só. Não foi só no dia de culto. Não foi só dentro da igreja. Não foi só com o irmão que eu me dou muito bem, gosto e frequento a casa. Não é com aquele grupinho que eu faço parte e na hora da comunhão eu mais converso e a gente se dá muito bem e viaja junto. Não! Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa, porque a sua forma de pensar, falar e agir durante todo o momento do dia combina com o ideal bíblico de como um cristão deve ser. Alguém que é verdadeiramente temente ao Senhor. No final das contas, é isso que Boaz está dizendo para Ruth. As virtudes que aparecem de Ruth aqui são virtudes que falam das suas ações, das suas decisões e também das suas palavras. E aí eu vou pedir para você voltar na nossa reflexão lá do começo. Como você gostaria de ser lembrado? Se eu tivesse que falar sobre você e sobre a sua vida para alguém que não te conhece, o que eu falaria sobre você se eu tivesse que me basear na sua vida pública ou na sua vida privada de hoje? E isso obrigatoriamente me leva ao terceiro ponto da noite, porque Boaz, por amor a Ruth, escolhe ser o resgatador de Ruth. E a resgata não por causa do comportamento dela, mas a resgata por amor. E depois reconhece nela esses comportamentos. E da mesma forma, meus amados, Cristo Jesus, por amor, decide nos resgatar. Mas não pelo que nós fazemos, não pelos nossos comportamentos, e sequer pela nossa vida pública, ainda mais pela nossa vida em particular. Jesus faz isso por amor. E a partir da obra de Jesus na cruz, nós podemos ter uma vida parecida com a pública profissão de fé no comportamento que Ruth tinha. Lá em Efésios diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Romanos, quando vai falar sobre cada um de nós,
fala que nós estávamos entregues às concupiscências de nossos corações. É a vontade deliberada e constante de pecar e continuar pecando. Mas lá em 2 Coríntios, a palavra de Deus diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E também 2 Coríntios diz que, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Só que, lá em 1 João diz assim, aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. E aí eu volto na vida de Ruth. Ruth decidiu não voltar para os amonitas. Ruth decidiu servir o Deus verdadeiro. Ruth decidiu seguir com Noemi. Ruth decidiu ir para a terra que ela era estrangeira. Ruth decidiu servir ao Deus verdadeiro. E essa decisão de servir ao Deus verdadeiro, esse chamado de Deus para Ruth, atendido por ela, essa conversão que Ruth passa, faz com que ela passe a ter uma vida que é reconhecida por Boaz como uma vida compatível com os padrões bíblicos de como uma vida cristã deve ser. No final das contas, o nosso objetivo não deve ser bem falado na congregação. Não deve ser bem falado no nosso bairro. Não deve ser bem falado na nossa cidade. Nós não devemos seguir cada um dessas virtudes enumeradas em provérbio. Nós não devemos ser confiáveis, trabalhadores. Nós não devemos ser generosos ou cuidadores da família. Nós não devemos ser vigilantes e nem temente ao Senhor para que as pessoas possam falar bem da gente. Não é esse o objetivo final. O objetivo final é sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E ao sermos parecidos com Cristo, ao sermos servos bons e fiéis, vai ser fácil para todo mundo olhar para a gente e descobrir quem que é o Senhor e Salvador da nossa vida. Quem é o Senhor a qual nós servimos? Qual é a nossa profissão pública de fé, sem que a gente precise falar uma palavra sequer? Vai ser fácil para todo mundo descobrir isso, interagindo com a gente. E aí eu vou voltar na reflexão do começo. Como você gostaria de ser lembrado? Mas não lembrado só aqui. Como você gostaria de ser lembrado quando você chegar na glória? Não seria maravilhoso a gente ouvir? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Como você gostaria de ser lembrado e quais marcas a sua vida pública e privada está deixando para as pessoas que te veem ou para aquelas que sequer te conhecem? Não é o nosso passado, não é a nossa história, não é a nossa genealogia, não é a cidade que você veio, não importa quem foi teu pai, não importa quem foi tua mãe, não importa quão difícil foi chegar até aqui, não importa o que você fez de errado, não importa a vida torta que você teve, não importa os pecados que você cometeu, não importa quão sujo seja o teu nome na cidade, não importa quão estrangeiro você seja na terra do povo de Deus. Em Cristo Jesus, somos todos chamados filhos de Deus. E a partir de Cristo Jesus, podemos ter uma vida e deixar marcas que publicitem a nossa fé para todos aqueles que nos vejam. Quero convidar você a sair daqui essa noite pensando sobre isso. Qual marca você quer deixar na vida das pessoas? Como você gostaria de ser lembrado onde você vai? E como fazer com que as pessoas, sem saber o que você pensa, sem saber o que você vai falar ainda,
apenas vendo como a sua vida é, possam descobrir quem é o Senhor e o Salvador da tua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Senhor, tua palavra foi pregada na noite de hoje e eu oro, Pai, eu peço com muita humildade que teu Santo Espírito siga falando ao coração de cada um que está aqui, falando ao meu coração, ao coração dos irmãos e nos convencendo, Pai, da nossa necessidade constante de Cristo Jesus, da nossa necessidade constante de perseverarmos na fé com a tua ajuda, da nossa necessidade constante, Pai, de ficarmos vigilantes e atentos para que a nossa vida pública e para que a nossa vida privada dê testemunho da obra do nosso Senhor Jesus na cruz. Somos todos pecadores, Pai, chegamos aqui todos pecadores, continuamos todos pecadores, mas que teu Santo Espírito incomode aos nossos corações todos os dias, para que nos tornemos cada vez mais santos, cada vez mais parecidos com Jesus. E ao sermos mais que vencedores, perseverando na fé, possamos chegar ao final dessa história, Pai, completando a carreira, guardando a fé e sermos chamados na glória de servos bons e fiéis. Nos ajude nisso, Senhor. É isso que te pedimos. Em nome de Jesus, amém.